Estamos abrindo esse bloco mais uma edição do nosso quadro gastronômico aqui com o oferecimento do meu amigo George Daniel, do supermercado Dom Constantino, supermercado mais elegante da Baixada Santista. Hoje vou convidar a especialíssima, nossa Lu Bach, que tem uma história riquíssima, né? Mas que atualmente, evidentemente, é muito conhecida por apresentar o seu lifestyle nas redes sociais, mais de 235 mil seguidores, hein, Lu? Muita coisa. Muita coisa em um período curto de tempo, né? Relativamente curto de tempo, né? Foi da pandemia para cá que você resolveu. Exatamente. Bom, a Lu, a nossa convidada, ela também ganhou muita notabilidade por conta da mesa posta. Então, naturalmente, já estou mostrando algumas imagens da Lu fazendo a mesa posta. O Alide, aqui da Caione, nós estamos gravando, já reputou essa mesa como a mais linda que a Caione já teve, mas está realmente caprichadíssima, né? Obrigada. Você prefere uma mesa neutra, mas muito elegante, que se adequa a várias ocasiões, né? Exatamente. E usei algumas peças da própria loja. Então ficou uma mesa com muita brasilidade, com um toque ainda charmoso, elegante, com as velas. Realmente uma mesa que você pode usar em qualquer ocasião. Lu, com você. O que nós vamos ter hoje? Nós vamos fazer hoje um risoto de gorgonzola com filé mignon. Esse prato, para mim, é um dos mais gostosos para mim de risoto, porque eu tenho 3 rapazes em casa que não gostam muito de risoto, porque dizem que não tem gosto. Então, esse risoto tem a proteína do filé mignon e tem a gorgonzola, um queijo um pouco mais forte. Vocês falaram que não tem gosto com gorgonzola? Não, é porque eles sentiam falta de uma carne. Então, eu coloquei o filé mignon dentro do risoto para realmente fazer com que fica mais cremoso. Enfim, é uma delícia. Os 3 rapazes são o marido Igor, né? Marido Igor. E os 2 filhos, João Pedro? E Guilherme. João Pedro com 21, Guilherme com 19. Com 19. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa história bonita também, porque a Lu e o Igor estão há 24 anos juntos, né? 24 anos juntos. Lu, vamos aí conversa. Você colocou ali, eu estou mostrando as imagens, né? Esse caldo de legumes. Já coloquei o caldo de legumes aqui para ferver. Agora eu vou fazer a carne, vou fritar um pouquinho o filé mignon, vou deixar à parte e vou começar com risoto. O que você precisa? Só tem auxiliar aqui, azeite? Azeite, por favor. Nós estivemos conversando aqui quando a Lu veio palestrar para falar um pouquinho da tua ida, o teu olhar, né? Da Feira de Milão, não foi isso, Lu? Sim. Exato. Pela Maior Casa, né? Exato. Me conta um pouquinho como é que foi isso. Foi maravilhoso. Eu fui acompanhada da Angélica. Sim. E da Ana, arquiteta. Sim. E a gente foi visitar uma fábrica de tecidos. Muito legal. Encontrou outras pessoas, o Cícero. E aí a gente resolveu, então, fazer uma palestra a convite da Maior. Falando um pouco do que acontece, né? E do que se espera no futuro agora, com essas mudanças todas dessa geração. Eu lembro que você pensou assim, olha, o pessoal vai para o bar, mas já não é mais aquela coisa do jovem para o bar e beber até não aguentar mais, dia seguinte está fora de combate. Não mesmo. Hoje, realmente, a geração, eles são muito mais preocupados do cuidado, do propósito. Eles são muito mais preocupados em viver aquele momento. Não é mais sobre fazer uma coisa sem ter nada. Então, por exemplo, a mesa posta tem todo um sentido de a gente sentar, conversar. Não é aquela coisa mais de... Antigamente, meu maior, que estava no celular, não tem isso. É uma geração muito legal, que está vindo realmente para fazer essa transformação. Que legal. E a mesa posta ela traz mesmo esse convite, né? A conexão, a integração entre as pessoas. Eu sempre tive isso na minha casa muito presente. Eu sempre tenho a mesa arrumada. E a gente tem esse momento nosso de conexão. Eu, às vezes, não sei demonstrar em palavras. Realmente, minha linguagem nessa coisa do receber. Quando a gente monta uma mesa, eles estão vendo ali a entrega do meu amor, do meu carinho, da minha dedicação. Eu disse, né, que a história da Lu é riquíssima e eu tomei contato, né, com alguns detalhes. Ela saiu do Brasil com a família, né, com mãe, pai e 2 irmãos, aos 11 anos de idade, né? E foi morar logo ali, na Inglaterra, né? Foi. Como é que foi essa mudança de... Meu pai foi para fazer o PhD dele em Geologia. Olha! Então a gente foi. E a gente ficou... Newcastle, né? Newcastle e depois País de Gales. Olha só. A gente ficou quase que um total de quase 6 anos. E foi incrível, uma experiência maravilhosa. Mas... Aí você fez o que a gente chama aqui de ginásio, você fez por lá, né? Fiz. 5ª série até o 2º colegial, né, o ensino médio, eu fiz na Inglaterra. Aí voltaram ao Brasil, né? Morou no Rio de Janeiro, morou em Praia Grande há algum tempo, né? Antes de ir para a Inglaterra, a gente morou na Praia Grande, na casa do meu avô. Ficou alguns meses aqui em Praia Grande, na nossa região da Baixada Santista. E, na sequência, já ali com 21 anos, é isso, Lu? Com 21 anos foi morar em Dallas, né? Morar em Dallas, no Texas. Fiquei lá quase 8 anos. Aí foi ali que aflorou a tua paixão pelo design, né? Foi ali.
Você fez? Eu fiz, eu trabalhava, na verdade, como babá para uma decoradora, e um dia ela pediu para eu voltar, eu fui de viajar com ela, cuidava do filhinho dela recém-nascido, e aí quando eu voltei, estava em São Francisco, na verdade, cuidando do bebê dela, ela falou, Lu, eu tô reformando uma casa, não sei falar espanhol, e eu tô com todos os meus pedreiros só falando espanhol, você fala, então você consegue voltar? E eu pensando no bebê, eu falava, mas e o seu bebê? Ela falou, não, vou chamar outra babá, e aí já chamou outra babá, ficou, e eu fui embora para Dallas. E aí eu toquei a obra dela. E na época não tinha aquela coisa de gente WhatsApp mandar foto, era tudo fax, era difícil a comunicação, telefone. Então eu toquei toda a obra e deu certo. Eu fiquei 4 meses sozinha tocando uma obra. Quando ela voltou, ela falou assim: nossa, Luciana, você tem um dom, você tem um jeito. Eu falei, não tenho condições de fazer isso. Não, então eu fazia. Aí eu trocava o trabalho e ela me pagava os estudos. Foi aí que comecei essa coisa da decoração e nunca mais larguei. Ela que me colocou no meu primeiro emprego nos Estados Unidos. E aí, desde então, eu nunca mais parei. Que anjo, né? Foi um anjo da guarda na minha vida, com certeza. Você cozinha muito em casa? Ou é o Igor que faz tudo? Não começa. Olha lá, outro defensor do Igor. Não, sou seu fã. Só daquele quiz. Foi um quiz dos dois, perguntando qual foi a briga mais boba. Tinha umas brigas bem capciosas, assim, né? E logicamente, a culpa toda foi minha sempre. Você percebeu, né? E aí eles escreviam ali no sulfite, né? E o Igor sempre... Uma hora ele colocava Lu Bach, outra hora ele colocava Luciana Bach, mas era sempre a culpa toda, né? Tudo era eu. Aí virei fã do Igor. Olha isso, tá vendo só? Todo mundo fala que o relacionamento para dar certo tem que ser uma coisa de plantar, regar todo dia. A gente tem um relacionamento de muita admiração um pelo outro. Então eu acho que isso é um ponto muito importante. Quando você tem isso e quando você permite que o seu companheiro se realize profissionalmente, sempre apoiando. Então eu sempre fui uma pessoa que... Ele trabalha com o quê? Ele tem uma distribuidora de perfumes e cosméticos. Tá. Final de semana, se dedicar um ao outro. Nossa vida é uma loucura durante a semana, mas final de semana é 100% a nossa família. Agora sou eu e ele só. Então a gente tem essa admiração, como eu falei, o cuidado. Eu até hoje, quando o Igor viaja, eu tenho um bilhetinho, eu coloco o bilhetinho nas roupas dele, na malha dele. Isso já vai fazer 20 e poucos anos. E se não coloca, ele sente volta, né? Exatamente. Tem que manter essa chama acesa, né? E assim, tem dias que eu acordo, tem um I love you no espelho. Então, eu acho que é esse cuidado, é regar essa grama, né? Como a gente fala, regar todos os dias. Tem que regar todos os dias. Mas você também teve muito sucesso profissional. Eu li uma história toda do Sheraton, que eu fiquei impressionado. Foi incrível. Eu fui fazer MBA de arquitetura do luxo. Sim. E as aulas eram... Na parte de hotelaria mesmo, Na parte de hotelaria, hotelaria do luxo. Aí eu fui fazer... E as aulas eram em vários hotéis. Em um desses hotéis, eu reencontrei um financeiro que trabalhou comigo numa obra. E aí eu falei pra ele, nossa, tô encantada com a hotelaria. Pena que eu não fiz. Aí ele falou, mas vem conversar com um dos acionistas, que era o João Nagy na época. Sim. E aí eu fui conversar com o João Nagy, ele falou, faz o seguinte, você passa um mês aqui por todas as áreas do hotel, não vou te remunerar, e você me fala o que você achou. Que desafio, né? E eu tava com uma obra, minha casa estava em obra, eu tava tocando minha obra na minha casa, em Alphaville. Falei pro meu marido, Igor, você vai tocar a obra lá de casa agora, e as crianças pequenas, né? Daí eu fui e fiquei no hotel um mês. Mas observando e buscando passava por todas as soluções. Parecia que eu era espiã russa, porque eu ficava atrás com as meninas de cada setor, assim, e anotava tudo, anotando. Aí a gente pegou, no final desse um mês, eu bati esse relatório para ele e falei que faltava isso, tinha que fazer aquilo, não sei o que. Ele falava, Pazinha, você quer ser diretora de qualidade? Falei, quero. Diretora do Sheraton. Deu super certo, foi uma fase muito feliz da minha vida, muito feliz. Eu só parei porque meus filhos, entrou uma diretora na época que não estava dando muito certo, e eu estava muito ausente com os meninos em casa. Por conta da distância, aí tem a ver com essa coisa de abdicar das coisas pela família mesmo, né? Foi isso, eu fiz isso. E fiz com o maior, assim, juro, com o coração aberto. Sem arrependimento, sem nada. Zero. Tanto é que logo na sequência veio a pandemia e foi quando abri meu Instagram, onde tudo começou. Então, de forma alguma, eu vou me arrepender quando disso. A pessoa iluminada tem isso, né? E foi por sugestão do Igor e dos filhos, né? Dos filhos. Porque eu já fazia muita coisa de mesa posta, e na pandemia a gente ficou muito sozinho em casa. Você fazia para amigas, para tua rede de relacionamento, ou fazia familiarmente só? Não, para todo mundo. Qualquer coisa, qualquer jantar em casa, eu sempre colocava a mão na massa, eu fazia tudo. Desde a mesa posta, a comida. Isso... Estamos falando de antes da pandemia. Na pandemia, então... E aí foi quando eu comecei a abrir o Instagram para mostrar como eu fazia por ser mãe de meninos.
Porque fala assim, com menina é fácil. Não é nada, é a mesma coisa. É a mesma educação, os mesmos deveres. Tirar o lixo, cozinhar. Meus filhos hoje todos cozinham, moram sozinhos, cozinham, limpam a casa, fazem tudo. E aí eu vou na casa deles, não pensa você que tem um prato ali, não. Eles vão fazer o que tem na casa, eles vão montar um jogo americano, nem que for com papel, assim, eles vão fazer um guardanapo bem bonitinho. Que o que vale não é necessariamente a peça, valores, né? E sim a predisposição, né? Você falou que quem cozinha em casa é você, mas o Igor não sabe cozinhar? O Igor é o maior churrasqueiro, vou até falar aqui na televisão, gente, é o melhor churrasqueiro da vida. Não tem ninguém melhor, eu vou lançar aqui um desafio, o Igor e o Alid. O Alid, aliás, foi quem abriu essa nossa sequência de 2025, em janeiro, nós gravamos com o Alid aqui, que ele fez um cupim que se desmanchava, né? Tá aceito, Alid, o desafio? Pega o microfone com o Alid ali. A gente tem comida, eu tô. Que processo que nós estamos aqui? Aqui a gente tá fritando o filé Mas não precisa fritar tudo, não. A gente pode, né? Você não falou que vai passar depois para outra panela? Vamos para o próximo passo, então? Então vamos. Porque não precisa fritar tudo, não. O filé mignon, o caldo está fervendo, começando a ferver. Eu vou até mudar a panela daqui para vocês possam ver melhor. Lu, aí agora aqui, como é que é o processo? Você vai aqui dourar essa cebola? Azeite, tô dourando a cebola, vou colocar manteiga, um pouquinho de alho, vou deixar dourar e aí eu vou começar a colocar o risoto. Eu sempre uso a xícara de café para medir. Então, geralmente, isso daqui, lá para casa, é uma para cada menino, para os meninos, mas eu como metade. Então, faz o cálculo, geralmente, para 4 pessoas, 3 xícaras, ainda mais se tem filé mignon, pode até ser menos. Então, uma xícara por pessoa. Se não tem proteína, se tiver proteína, pode ser um pouquinho menos. Qual é a frequência de postagem, Lu? Nossa, todo dia. Todo dia, pelo menos uma postagem por dia? Uma foto no feed. E as públicas, como é que você lida com isso? Às vezes é um texto que de repente não tem muito a ver contigo, você chegou já a contestar? Já. E é muito chato isso, porque as marcas às vezes mandam uns briefings pra gente que não tem a ver com... aqui eu vou colocar agora... O vinho branco. O vinho branco. Geralmente eu calculo aqui 1 ou 2 copos de vinho branco. E aí você vai sempre misturando, aí quando começa a evaporar, você coloca um pouco mais do líquido. Aqui tá o caldo, aqui tá o vinho branco. Eu vou colocar 2 copos de vinho branco, para fazendo um pouquinho a mais de risoto. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Vamos lá. Mesa aposta, tem crianças. E aí, você fez uma mesa elegante dessa, as crianças começam a bagunçar ali, como é que é o processo? Eu sempre faço isso na minha casa, um espaço para elas. Põe ela na nossa mesa, mas mostre o cantinho dela. Sabe? Eu sempre fiz isso. E ela se sente até também... Ela se sente incluída naquele jantar. Atendida, né? Vou dar uma paradinha rapidinho e a gente já volta para finalizar esse prato e depois, evidentemente, né, as pessoas se deliciarem com o risoto aqui da nossa Lubac. Olha só, voltando então, né? Agora já com o risoto preparado, praticamente pronto. Quais foram as etapas que a gente teve que pular, porque somos reféns do tempo, Lu? A gente então refogou, fez o risoto, né, com adicionando o líquido, que é o caldo, até vai evaporando, vai colocando um pouco mais, e em contrapartida a gente foi fazendo a carne, fritei o filé mignon no azeite, na manteiga, com alho e cebola. Separei, reservei e continuei no risoto. Quando o risoto está quase ficando al dente, a gente já joga a carne. Eu até coloco um pouco do caldo que sobrou também da carne junto no risoto. E quando está praticamente pronto, eu coloco o gorgonzola. Agora eu deixo apurar. E aí a gente joga o parmesão. Eu sempre coloco o sal no final, porque como os queijos têm muitos, né, sal, manteiga e tal, a gente deixa colocar no final. Aqui eu coloquei muito pouco sal e coloquei pimenta do reino. Você pode colocar salsinha se você quiser, cebolinha no final. Eu aqui não coloquei. Você falou que eventualmente pode colocar creme de leite se quiser também, né? Se você quer uma coisa mais cremosa, eu acho que o creme de leite ele tira um pouco do sabor do gorgonzola, da carne. Ele fica um pouco mais suave. Como aqui a gente tem o gorgonzola, a gente quer esse gosto um pouco mais apurado. Sim. Então eu deixei assim. Eu contei algumas histórias da vida dela, a trajetória dela aqui. Uma eu não posso deixar de contar, foi quando você teve o seu segundo filho, né? A gente não tinha essa moda que existe hoje para gestante. E eu sentia falta de ter umas roupas com aberturas estratégicas para amamentar em público. Em público, né? Criei umas peças, peguei algumas ideias lá de Estados Unidos e criei umas peças com essas aberturas e era tudo como se fosse um homeware.
Começou com um kit, eram 4 peças que formavam 8 conjuntos. Foi um super sucesso, saiu na revista Vogue na época, foi super legal. Então, olha, de designer de moda, designer de interiores, não é? Influencer ou apresentador do seu lifestyle aqui. E não termina aqui, tá? É isso que eu ia falar. Eu imagino que a Lu esteja pensando, poxa vida, o Pedro me liberou sem dar um spoiler. Imagina que eu vou fazer isso. Tem novidade chegando, né, Lu? Quero saber tudo, não me esconda nada. Eu vou lançar aí um produto de casa. Muito maravilhoso. Emocionante falar, gostoso de ver esse entusiasmo, né? Muito. Eu tô querendo fazer isso já há muito tempo, mas um pouco insegura, mas agora acho que chegou o momento certo de eu lançar esse produto. Quem me segue, decoração, utensílios? Decoração. Decoração. Quem me segue aqui vai saber o que eu estou lançando. Então vamos colocar o perfil da Lu Bach para que vocês possam seguir e conhecer o trabalho dela de perto, né? Nossa equipe preparou aqui um avental, uma surpresa para Lu. Lu, fica à vontade. Olha que lindo! Ai, gente, personalizado, olha que lindo! E eu uso avental quando eu faço as minhas dicas, eu estou sempre com avental. Agora eu vou começar a usar isso. Olha só que muito bacana. Obrigada, gente. Adorei. Lu, que prazer ter você aqui. Imagina, foi um grande prazer. Grande abraço ao Guilherme, grande abraço ao João Pedro e em especial ao meu amigo Igor, que está desafiado pelo Aline para ver quem é o melhor churrasqueiro, o Aline Abduni ou o Igor Bach, né? Vai ser desafio, tanto que quem vai ganhar são os convidados, né? Nós vamos então agora colocar algumas imagens do pessoal degustando, né, esse risoto de filé mignon com gorgonzola preparado especialmente para o programa pela nossa Lu Bach. Obrigado, Lu. Obrigada, foi um prazer.